Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 57 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os verbos intransitivos. Nós vamos aprender por que é que um verbo pode ser intransitivo, certo? Nós já estudamos os verbos transitivos, né? Os transitivos diretos, os indiretos e aqueles que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. E hoje nós vamos finalizar, né, com os verbos intransitivos. E o objetivo para a nossa aula é compreender, né, o que é que são os verbos intransitivos. Eu peço que vocês separem o material para a aula de hoje, né? Peguem lá o caderno de vocês, deixem aberto na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão. Já podem colocar o assunto da aula, verbos intransitivos e ficarem com o material à disposição para nós anotarmos durante a aula, tá bom? Então, para iniciar, nós vamos conversar sobre o que é um verbo intransitivo. E assim, pessoal, apesar de muitas pessoas dizerem que é um assunto difícil, é bem fácil, tá? Porque olha só, o verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de um complemento para ele ter sentido completo, para que a compreensão aconteça de modo inteiro, tá? De acordo com o contexto em qual ele está inserido. E vejam um exemplo aqui para vocês perceberem como o verbo intransitivo tem o sentido completo sem esse complemento. Olhem só, as cartas chegaram. Onde está o verbo nesta oração? Aqui, ó, o prof deixou em vermelho, chegaram, né? Vocês observem que eu não precisei de complemento para que o verbo tivesse sentido completo. As cartas chegaram, eu compreendi. Isso é um verbo intransitivo. Lembra do transitivo? Esse precisava de complemento, né? Obrigatoriamente. O intransitivo é o contrário. Se vocês forem pensar no prefixo in, ó, na frente da palavrinha, esse prefixo é sempre um prefixo de negação da palavra que vem depois, né? É só pensar possível, impossível, visível, invisível. Então, o intransitivo é o contrário do verbo transitivo, ele não precisa de complemento. Isso não quer dizer que ele não possa ter complemento. Eu podia ter dito assim para vocês, ó, as cartas chegaram hoje, né? Posso pôr um complemento? Posso, mas ele não precisa. Tá? Eu posso retirar esse complemento e do mesmo jeito esse verbo vai continuar tendo um sentido completo, né? Um sentido inteiro vai ser compreendido na frase ou no texto no qual ele está inserido, tá certo? Então, pessoal, anotem lá no caderninho de vocês, né? O que é um verbo intransitivo, né? Tá, eu vou voltar aqui para vocês, que é aquele verbo que não precisa de complemento, tá bom? E vamos ver mais alguns exemplos? Olhem só. Pedro nasceu. Sentido completo tem esse verbo nasceu, né? É como eu disse para vocês. Eu posso acrescentar complementos? Posso, mas eles são dispensáveis. Eu posso retirar os complementos e do mesmo jeito o verbo vai continuar fazendo sentido, né? Ó, Pedro nasceu. Eu podia colocar um complemento ontem, hoje, né? Mês passado, ano passado. Mas eu posso tirar esse complemento e a minha oração vai continuar tendo sentido completo como verbo sem complemento, né? Mais um exemplo. Só tenho vontade de chorar. Olha o verbo aqui, chorar, né? Minha avó ainda não voltou. Novamente o verbo intransitivo, porque não precisa de complemento, né? Meu celular caiu. Né? Tem sentido completo a oração, terminando no verbo que vai ser considerado intransitivo, porque não precisa de complemento. Meu filho já casou. Novamente, olha o verbo casou, né? Tem sentido completo sem complemento, sem nada escrito depois dele, né? Numa linguagem bem simples.
Esses questionamentos não procedem, o verbo procedem, que é derivado do verbo proceder, né? Novamente, um verbo intransitivo, já que ele não possui complemento, não precisa de complemento, ok? Tá? Para quem não anotou, né? Então, novamente, a prof colocou aqui que o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, mas eu posso pôr esse complemento, o qual pode ser retirado sem alterar a compreensão do verbo. Então, anotem isso lá no caderninho de vocês também. Por isso, a prof colocou aqui como importante saber que, mesmo ele não tendo necessidade de complemento, ele pode, né, em algumas vezes, ter um complemento, que são os adjuntos adverbiais. Olhem só o exemplo. Maria Eduarda chorou muito. Aonde está o verbo? Chorou, né? Eu poderia tirar a palavrinha muito e a compreensão ia acontecer da mesma forma. Maria Eduarda chorou, né? Dá para entender o que é que a mensagem está transmitindo para nós. Esse muito aqui é um adjunto adverbial que está indicando a intensidade, a quantidade que a Maria Eduarda chorou, né? Eu posso tirar esse adjunto adverbial e o nosso verbo chorou continuará tendo sentido completo. Outro exemplo, Maria Eduarda casará em breve. Onde está o verbo? Casará, né? Esse em breve é um adjunto adverbial de tempo, está indicando o momento em que vai acontecer o casamento. Posso tirar esse em breve? Sim, né? Vai continuar tendo sentido eu dizer assim, Maria Eduarda casará. Vocês vão compreender a mensagem que eu quis transmitir a respeito de quem? Da Maria Eduarda. Então, uma observação lá no caderninho de vocês, que os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, mas podem conter adjuntos adverbiais, os quais eu posso retirar, né, e não alterar o sentido deles, ok? Muito, então, vai ser um advérbio que vai indicar intensidade, como a prof falou para vocês, eu podia retirar, né, esse adjunto sem alterar o sentido, e o em breve, um advérbio de tempo. Esses termos que eu posso retirar da oração, né, são chamados de termos acessórios. O que é um acessório, né? Se eu estou usando um acessório, é algo que não é indispensável, né? Por exemplo, eu vou colocar uma pulseira, vou colocar um colar, é um acessório. Eu posso tirar essa pulseira, posso tirar esse colar, né? O que são os termos que não são acessórios? A minha roupa em si, né? Eu não posso tirar, não posso andar sem, numa linguagem bem simples para vocês entenderem. Então, o que é um termo acessório da oração? É aquele que eu não posso tirar. Se é o complemento de um verbo intransitivo, eu posso retirar, porque ele é um acessório, ele é dispensável, ok? Então, o que é um termo acessório? É aquele adjunto adverbial que segue um verbo intransitivo, como chorou, como casará, né? Então, o muito é um termo acessório, o em breve é um termo acessório, porque eu posso tirar e não vai alterar o sentido da oração, ok? Vejam mais uns exemplos de termo acessório. Miguel nasceu de tarde. Esse de tarde é um termo acessório do verbo intransitivo nasceu. Eu posso retirar da oração. Miguel nasceu. Pronto, tem sentido completo. A mensagem foi transmitida. E ó, vou trocar o termo acessório por outro, que dá uma ideia diferente, que não seja tempo, que dá uma ideia de modo. Miguel nasceu rapidamente. É modo, é jeito. Ou um termo acessório que vai indicar lugar. Miguel nasceu no hospital. Tá? Então, esses são os adjuntos adverbiais, né? Eles indicam essas ideias de tempo, de lugar, de modo, de frequência, de afirmação, de negação, de dúvida, né? Mas eu posso retirá-los sem alterar o sentido do verbo, que vai continuar sendo completo. Tá?
tá? Mais um exemplo com o verbo chorou, olhem só. De novo a Maria Eduarda, né? Maria Eduarda chorou lentamente. É o modo com que ela chorou, né? O jeito. Maria Eduarda chorou todos os dias. Agora o termo acessório é a expressão todos os dias, que indica a quantidade, com que frequência que ela chorou, né? E mais um exemplo do verbo casar. Maria Eduarda casará aqui, com o termo acessório indicando lugar. Então, novamente reforçando para vocês. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, mas ele pode ter complementos, que são os termos acessórios, os quais eu posso retirar da oração sem mexer, sem alterar no sentido do verbo, ok? Coisa que nós não podíamos fazer lá nos verbos transitivos, né? Lembram lá? Se for preciso, vocês voltam e olham a aula lá novamente, tá? E aqui a prof trouxe para vocês uma lista de verbos intransitivos, tá? Então vocês podem pausar o vídeo, ler com atenção e observar que eles são todos verbos que não precisam de complemento, apesar de alguns terem complementos, porque como nós já vimos, eles podem ter o complemento, porém eu posso retirar esses complementos sem alterar o sentido desses verbos, ok? Então aqui a prof trouxe a lista para vocês, tem a página 2 ainda da lista, só para vocês saberem quais são, né, esses verbos que são intransitivos, ok, pessoal? Muito bem. Continuação da nossa listinha, né, de verbos, vocês podem de repente anotar no caderno, se vocês acharem interessante, e sempre lembrar que se eles tiverem complementos, significa que eu posso retirar esses complementos, né, porque eles são termos acessórios da oração. E só lembrando, né, aqui eles estão no infinitivo, eles estão terminando em ar, er e ir. Mas esses verbos virão conjugados na oração, né? Sempre conjugados, com eu, tu, ele, nós, vós ou eles, ok? Muito bem, então vamos revisar o que é que nós estudamos hoje? Quem ainda ficou em dúvida, não anotou no caderno, está aí o momento da anotação. Então, o que é que nós estudamos? Que os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento para ter o sentido inteiro, para ter o sentido completo, né? De acordo com o contexto. Eles podem ter complementos? Sim, mas neste caso o complemento será um termo acessório, o qual eu posso tirar da oração sem prejudicar o sentido dela, ok? E o último exemplo do verbo intransitivo. O celular do meu vizinho explodiu. Olha só onde é que está o verbo explodiu. Vocês vejam que mesmo não tendo complemento esse verbo, ó, não tem nada escrito depois do explodiu, a frase, o verbo tem sentido completo, eu compreendi tudo o que ela quis dizer. Eu poderia ter posto um termo acessório. O celular do meu vizinho explodiu agora há pouco. Ou explodiu hoje, explodiu ontem. Seria um termo acessório, esse ontem, esse hoje, esse agora há pouco. Mas eu posso retirar sem prejudicar o sentido do verbo explodir. Ok, pessoal? Muito bem. Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Fica sempre o lembrete para vocês fazerem atividade sobre esse assunto, né? E a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.